Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, Santa Ceia. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por termos o privilégio de ouvirmos a tua palavra. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui. E o conselho do Senhor é para nós, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Nós queremos ter ouvido para ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que queira nos atrapalhar, de receber a tua palavra, e de entregar a tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e pedimos agora, Espírito Santo, nos abençoe, Senhor, com a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, quem trouxe a palavra, abra comigo em Gênesis capítulo 3. Quem achou, diga amém. Gênesis 3, versículo 1 ao 7. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém? Querido, até aí. Meu amado, a palavra de Deus começa a falar conosco sobre a serpente. Essa serpente aqui não é simplesmente uma cobra, ela é uma alusão, faz alusão também a Satanás, ao diabo. Satanás, na verdade, ele usou essa serpente, a figura, e começou a falar então com Eva. Ele puxou um assunto com Eva. E quando Satanás puxa um assunto conosco, e nós damos ouvidos para Satanás,
damos a nossa atenção a ele, ele tem uma proposta de tragédia para nossas vidas. Ele tem uma proposta, querido, de fracasso para nossas vidas. Ele tem uma proposta de morte para nossas vidas. Nunca sai da boca de Satanás uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de graça. Da boca dele só sai palavra de desgraça. Satanás começa uma conversa e ele chama a atenção de Eva. Uma das coisas que Satanás sabe é chamar a atenção. E ele consegue a atenção de Eva. E ele tem um plano. O pensamento dele não é de qualquer forma, ele tem um plano ordenado. Você percebe na sequência que ele puxa a conversa, ele dirige a conversa, ele dirige o olhar de Eva para onde ele deseja que Eva olhe, ele dirige a decisão de Eva, ele dirige a interpretação teológica de Eva. Ele está dirigindo Eva. Mas Eva não se dá conta, porque afinal de contas ela está no jardim de Deus. Muitas vezes nós dentro da casa de Deus, se nós não tomarmos consciência e não houver sabedoria em nós, nós começamos a dar ouvido para a serpente, e ela começa então a dirigir nossas vidas, nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos, nossa teologia dentro da casa de Deus. Um lugar que era prazer, que era paraíso, um lugar que não havia nenhum indício do mal, ela entra e começa então a trabalhar. Querido de Deus, nós temos que tomar cuidado, essa passagem nos chama a atenção, porque Eva simplesmente começa a dialogar com Satanás, conversar com Satanás, ver as ideias de Satanás, ver o que Satanás pensa a respeito de. E Satanás, ele aproveita essa situação e começa então a conduzir Eva. É por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele nos deixa muito claro, e ele diz em Efésios: não deis lugar ao diabo. Não dê uma unha para Satanás, não dê um lugar para ele, porque ele se aproveita. Ele se aproveita e começa então a ter domínio. Foi o que aconteceu com Eva aqui no jardim. Eva, ela começou a olhar a situação, querido, e foi se deixando levar. Ela não terminou com o assunto, não pôs um ponto final. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a questão, para os coríntios, ele está falando sobre a questão do pecado, ele diz para os coríntios assim: eu esmurro o meu corpo quando eu luto contra o pecado. Eva não esmurrou o corpo dela. E quando nós falamos sobre esmurrar o corpo, não está falando, Paulo não fala de chicotear o corpo, de se bater no corpo. A palavra grega para esmurrar, já falei isso inúmeras vezes para vocês, vem de um golpe de boxe, que era dado na época de Paulo. O boxe já existia. Só que ele não era com as luvas como são a de hoje. Era com couro duro batido ou de madeira. O golpe que ele fala, o esmurro, que era um golpe de boxe, como é o direto, como é o jab, era um golpe dado abaixo do olho. Quando a pessoa, o boxeador, acertava o esmurro no outro, significa que o golpe foi acertado aqui e o olho do oponente caía, da violência do golpe. Então não era vários golpes, era um só, nocaute. Paulo estava dizendo, quando eu vou lutando contra, eu percebo as astúcias de Satanás querendo me levar, querendo me conduzir, eu não fico jabeando com ele, eu esmurro e acabo logo com a conversa. Eva, ela não faz isso, ela dá corda,
Então o apóstolo Paulo nos fala, não deslugar para o diabo. Então nós temos que ter esperteza, querido, sabe, para lidar com aquilo que o diabo quer fazer. Porque Deus tem uma proposta de vida, Deus tem uma proposta de vitória, Deus tem uma proposta, meu querido, de bênção para nós. Essa é a proposta de Deus, era a proposta para Eva e Adão, mas só que Eva deu ouvido para Satanás. E é interessante aqui que eu quero falar sobre essa questão hoje, querido, sobre para quem nós estamos dando ouvido. Qual é a língua da serpente que de repente tem entrado na sua história, na sua vida, e você tem dado ouvido para essa língua da serpente? E de repente a pessoa se vê contaminada, sabe? De repente a pessoa começa a falar a mesma linguagem da serpente. Porque quando Eva começou a conversar com Satanás, ela começou a falar a mesma linguagem que Satanás. Ela falou, Deus falou isso. Falou, não, mas não é isso que ele quis dizer. Na verdade, o que Deus queria era esconder de vocês algo. Deus não é tão bom quanto você está pensando. Olha, ele pôs um desconfiômetro na vida, no caráter de Deus. Eva já começou a olhar Deus não da mesma maneira que ela olhava. Ela já começou a olhar Deus com um ponto de maldade, com um ponto de alguém que está escondendo o jogo dela, com um ponto de alguém que está privando ela de um conhecimento maior. E quantas vezes, muitas vezes, quando começamos a dar ouvido para essa serpente falando, pessoas às vezes que você começa a olhar e você já não enxerga a pessoa mais da maneira que ela era. Por quê? Porque a serpente está te conduzindo na maneira dela falar, na maneira dela agir. E quando você olha, você já não a vê mais com seus olhos, mas você olha através dos olhos da serpente. Quando Eva começou a olhar a Deus, ela não olhava mais com os olhos que ela via antes. Agora ela está olhando Deus com os olhos da serpente. Não é isso que o texto nos mostra? Então, para quem nós damos ouvido, querido, é condição sine qua non da nossa vida espiritual, vitoriosa ou derrotada. A questão de ouvir é tão importante, querido. Saber a quem ouvir, saber a quem dar ouvido. E aqui Eva, ela não deu ouvido ao que Deus havia dito para ela, ao que Deus tinha falado no coração dela. Ela foi procurar e se deixou levar. Sabe, amados? Não, e o apóstolo Paulo nos diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós estamos num lugar e começamos com más conversações, a Bíblia diz que corromper também, a palavra original dela significa apodrece. Significa apodrecer. E quando se apodrece, se cheira mal. Quando se apodrece, mosca vem para cima. Quando se apodrece, querido, a coisa só serve para se jogar. Mas é interessante que mosca gosta. E Baal-zebu, que era um deus, é o deus da mosca. É coisa morta. Então, quando nós começamos a dar ouvido para a serpente, nós estamos entrando no estágio de morte espiritual. Então, cabe a nós o que? Sabedoria. Fale para o seu irmão, você está dentro do jardim de Deus. Fala para ele. A igreja é um jardim de Deus, querido, amém? Aqui você está protegido. Protegido por quem? Primeiro, por Deus. Segundo, pela fé dos nossos próprios irmãos. Porque quando estamos reunidos assim, querido, você pode ter certeza, Satanás não chega, porque a Bíblia diz que Satanás é como um leão. Ele não é o leão é Jesus Cristo, amém? Ele é como o leão. E como é que o leão caça?
O leão, quando ele vê um bando, ele não vai no meio do bando, ele escolhe a presa, ele isola aquela presa. Quando aquela presa está sozinha, aí o leão vai e dá o bote e mata, devora aquela presa. Então, quando você não anda sozinho, quando você está dentro de uma igreja, quando você está dentro de um corpo de Cristo, o leão, ele pode até ver, rodear, mas ele não vai atacar. Por quê? Porque quando estamos juntos, há poder. Amém, amado? Olha, querido de Deus, é tão interessante essas coisas, que a zebra, quando ela ia, normalmente, vai tomar água, vão todas juntas. Porque o leão, quando ele olha ali, segundo umas coisas que eu li há tempos atrás, ele não vê onde começa uma, onde termina a outra, por causa da lista. Então ele fala assim, ele enxerga toda a lista lá, como se fosse um só animal. Aí ele fala, que tamanho de animal é esse? Ele desiste de atacar. Assim também a igreja, quando a igreja está unida em Cristo Jesus, ele não sabe onde um começa, onde o outro termina. Quando ele olha, ele fica só olhando, ele não tem como fazer. Ele só vai fazer se dermos ouvido. Aí ele consegue isolar, ele trabalha. Enquanto Eva estava junto com Adão, ele não se aproximou de Eva. Ele não chegou perto de Eva, porque Eva e Adão juntos ali, um estava protegendo o outro. Mas a hora que Eva estava sozinha, aí ele chegou e falou, é a oportunidade da minha vida, é a oportunidade que eu tenho para acabar com essa alegria nesse jardim. O inimigo, ele vem para matar, roubar, destruir. Ele não gosta de ver ninguém alegre, não gosta de ver ninguém feliz. Então, se ele puder, ele vai querer estragar. E quando Eva estava sozinha, ele chegou a oportunidade. Então, quando você está dentro da igreja, dentro de um corpo, você está protegido por Deus, amém? Eu estou falando de igreja que prega a verdade da palavra, amém, igreja? Eu não estou falando de coisas misturadas com palavra fermentada, estou falando de palavra realmente dentro da palavra de Deus. Hoje tem uma grande gleba de pessoas que falam sobre a questão dos desigrejados. Às vezes, quando você vai na internet, fala, eu sou um desigrejado. Você está falando, eu sou um desprotegido. Eu sou a próxima vítima do inimigo. Eu sou alguém que estou dando bandeira, sopa para o inimigo. É isso que a pessoa está falando. E não há, às vezes, uma voz de Deus para chegar e conduzir ela no caminho. Por quê? E às vezes mesmo que fala, a pessoa, a serpente tem tanta autonomia na vida dela, que ela ouve a voz da serpente, nem a voz de Deus ela consegue ouvir mais. A voz de Deus foi abafada pela voz da serpente. Certamente você não morrerá. É que Deus não quer que você seja como um dele. Como Deus não quer que você seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal. E ela então chega lá e começa. E sabe qual é o pior, querido? É que quando a pessoa é contaminada pela serpente, não para nela. Ela começa a contaminar os outros. Ela veio para Adão. Come. Melhor te rir. Ela foi para Adão e falou, come, ele comeu. Foi contaminado. E depois todos os filhos, até nós fomos contaminados. Por quê? Por causa de uma maldição. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Sabe aquela pessoa que quando chega para você, já chega destilando? Pare de dar ouvido para ela, amém? Faça assim para o seu irmão. Pare de dar ouvido para ela. Faz assim para ele. Ela já chega toda cheia de peçonha. Sabe, querido de Deus, não deixe contaminar o seu jardim, amém, amado? Faz uma declaração assim, fala, o meu lar é um jardim regado, aleluia, fechado, aqui não vai entrar. Então, querido, essas coisas para nós é importantíssima. Diante de Deus nesses dias, onde tantas vozes há no mundo, Paulo fala isso também,
há muitas vozes no mundo, e inclusive a voz da serpente. Não permita que a serpente domine a sua vida. A pessoa não é preciso estar possuído, não. Sai em nome de Jesus. Esse aí é até melhor, porque você manda embora, sai. Mas e aquele que não se manifesta? Satanás não possuiu Eva. Ele dominou na boa, na conversa, na sua malícia, na sua forma de atuar. Ele começou a mostrar para Eva coisas que Deus ali já tinha mostrado, mas sob a ótica dele. Mas agora Satanás começa a mostrar para ela a mesma coisa, mas sobre a ótica de Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal sempre esteve no jardim. Ela passeou perto daquelas árvores, e quem sabe ela e Adão admiraram aquela árvore, mas sem o sentimento maligno. Mas quando a serpente entra, a mesma árvore agora é vista com os olhos diferentes. O mesmo fruto é visto com os olhos diferentes. Porque Satanás está então dominando a conversa. O olhar dela sobre Deus não é mais o mesmo. Cuidado, querido, quando você começa a olhar para a igreja e falar, a igreja não é mais a mesma. Cuidado, essa ótica não é do Salvador Jesus Cristo. As coisas já não é mais o mesmo. Cuidado, faça uma análise, veja se você não está ouvindo a voz da serpente. Analise se não tem serpente falando com você, seja através de Facebook, seja através de WhatsApp, seja através de vídeo, seja através de ir na sua casa, na sua empresa, na sua escola. Veja. Nós temos que olhar. E temos que, na verdade, ordenar, como o Senhor Jesus dizia, cala-te, chega, eu não vou dar mais ouvido. Ela ouviu Satanás e Adão acabou ouvindo ela. Satanás, ele tomou uma atitude, querido, e Eva não teve condições não quis resisti-lo, e começou a entrar no jogo dele. Então, em nome de Jesus, se tem alguma linguinha de serpente querendo entrar e dominar sua vida, dirigir seus pensamentos, dirigir sua história, e quando ela chega é muito fácil de saber. Ela tira a tua alegria, ela rouba teu prazer, ela rouba a tua paz. Nunca de uma conversa com a serpente, você vai sair edificado, você vai sair com um sorriso nos lábios, você vai sair, Deus, aliviado, como foi bom a nossa conversa. Você não sai assim quando você conversa com a serpente. Quando você conversa com a serpente, você sai pesado, você sai com a cara como quem chupou limão. Satanás não tem nada de doce para te dar, amém? Palavras de vida procedem da boca do Senhor. Quando Pedro foi questionado, Jesus falou, para onde iremos nós? E vocês, por que estão aqui? Pedro se levanta e fala, para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Da boca do Senhor procede palavras de vida. O servo de Deus, quando ele está sendo movido pelo Espírito de Deus, querido de Deus, quando ele entrar na sua casa e dizer, paz, irmãos, a sua casa, a paz do Senhor vai repousar sobre o seu lar. Quando ele chegar perto de você, você vai sentir um cheiro, um aroma, o semblante dele é diferente. Quando começa a se conversar com a serpente, até o semblante muda, a pessoa muda, o semblante dela na igreja muda. Se ela sentava aqui, de repente ela começa a sentar, vai por trás, vai estar lá. Agora, começa a ouvir a voz da serpente, o culto já demora demais. Eu não vejo a hora de ir embora. Eu não vejo a hora. Por quê? Porque o diabo falou, o culto não é tão bonito que nem era mais. Olha aqui, os irmãos não são mais os mesmos. A serpente trabalhando, querido. Mas quando a serpente vê que você está em comunhão com a igreja, amém? Não é por estar aqui que as pessoas estão em comunhão.
Não é. Estar na igreja, estar em comunhão é outra coisa. Mas se a pessoa está aqui e não está em comunhão, a igreja não sei o quê, sabe? O diabo começa ali, se você não resistir, e não dar um break nele, falar, chega! Você vai ser mais um, quem sabe, num futuro, desigrejado. Vai entrar no clube da internet, os desigrejados. E vai curtir quando eles falam. Vai mandar positivo. Sinarzinho dele. Verdade ou não? Mas se você der ouvido pelo Espírito de Deus, você ficará no jardim. Amém? Se você se encher do Espírito de Deus, a sua vida não será corrompida. As más conversações corrompem o bom costume. Cuidado você até que está dentro da empresa. Pare de ser uma serpente na empresa. Você vai lá no banheiro e fala mal da empresa, mal do chefe. Querido de Deus, não se deixe ser levado pela serpente. Seja uma bênção, uma luz por onde você andar. Mude de história, mude de vida. Se você tiver que falar, fale bem. Amém? Mas não dá para falar bem, então. Aí não fale nem com gesto. Porque às vezes você não fala nem... Você não falou, né, irmão? Só, não precisa falar. Não fale com nada. Só ponha na presença de Deus. Mas seja uma bênção. Use essa coisinha aqui, ó, para ser uma bênção. Amém? Do jeito de Deus. Quando o diabo propor alguma coisa, não foi. Foi exatamente assim que Deus me disse. É assim que vai acontecer. Se tu uma bênção. Foi a ordem que Deus deu para Abraão. Deus falou: Abraão, não vá conquistar a bênção, seja uma bênção. Seja uma bênção. E muitas vezes pessoas que se julgam uma bênção, a linguinha dela só anda assim. A pessoa acha que ela é uma bênção, sou um espiritual. Eu falo em língua. Corta isso daí. Corta isso daí. Mulher, não fala mal do seu marido para ninguém, viu? Você está desdenhando dele, tem outro querendo comprar rapidinho. Marido, não desdenhe também sua mulher, viu? Você está querendo desdenhar, tem gente de olhão ali, fala, a hora que largar, a gente está esperando. Então, honre sua esposa, honre seu marido, honre sua mulher. Amém? Se tiver que falar, fale bem dele. Mas não faça muita propaganda também, seja esperta, né? Aí começar aí, karma. Aprenda com o sábio, dá de cabelos brancos. Calma, muita calma, tem que ter uma sabedoria, irmão. Para a gente ser de Deus, a gente tem que ter sabedoria. É isso que a palavra é tão importante que Salomão disse, olha o que Salomão fala. Como maçãs de ouro, em bandejas de prata, é a palavra dita a seu tempo. A sabedoria no falar, a sabedoria no conduzir as coisas, vai nos trazer com certeza uma vida mais agradável. Nos tornaremos pessoas mais agradáveis. Como é bom ficar perto de pessoa que tem boas palavras. E o salmista Davi disse uma coisa que para mim foi interessante. Ele disse, de boas palavras transbordam o meu coração. É bonito ver pessoa assim, não é, querido? Então, hoje, em nome de Jesus, se a serpente te chamar para uma conversa, rejeite. Amém? Não dê ouvido. Veja a serpentinha que está invadindo o seu jardim e querendo colocar tragédia, problemas, situações no seu jardim, e mande embora. Tá, querido? Até você às vezes pega um diagnóstico terrível,
do médico. E chega aquela pessoa, oh, não, você sabe que um parente meu morreu dessa história? Ô, linguinha de serpente, que tem que falar bobagem? Nós não somos assim, amém, irmão? Fale para o seu irmão, eu não sou assim, não. Fala para ele, estou falando pela fé. Porque um pouquinho a gente sempre tem, né, irmão? Mas a gente está sendo curado, amém, querido? Olha, irmãos, é possível ver em nós vestígios de pecado ainda, verdade ou não? Mas não o domínio da... Tá certo? Temos às vezes vestígio. Não foi bom, estou melhorando a cada dia. Mas o domínio estará à mercê até levar a consumar, aí não. Amém? Nós vamos falar com Deus, nós vamos participar da Santa Ceia, mas guarda essa palavra, que é uma palavra breve, mas é uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Quando vierem falar de palavra de Deus, coisas que agradam, que te edificam, ouça. Deus falou para Abraão, seja uma bênção. E a nossa missão é ser uma bênção. Amém, queridos? Ser uma bênção. Não machuca ninguém não com a sua língua. Ter uma língua abençoada. A palavra de Deus diz assim, ó. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, que nós vamos consagrar. E o apóstolo Paulo diz que ele recebeu do Senhor esse mandamento. E que também está nos ensinando. Então, nós devemos fazer todas as vezes. Tá? Que estivermos reunidos aqui, na Santa Ceia, devemos fazer uma análise, examinar nosso coração, ver o que está nos afastando de Deus, ver o que está atrapalhando nossa vida espiritual, o que está atrapalhando, e confessar a Deus, falar, Deus me perdoe, me ajude a vencer esse pecado, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma. Não é para você falar, não, pode passar, diácono, eu não estou digno de participar da Santa Ceia. Não é isso que ele falou. Examine-se a si mesmo. Peça perdão. E assim coma do pão e beba do cálice. Porque se você tomar a premissa de falar, não vou participar da ceia porque eu não sou digno, então você fala assim, eu não acerto com Deus, não peço perdão, mas também não tomo ceia, e vou continuar da mesma forma que eu estou. Eu abro mão da ceia, mas não do meu pecado. Não faça isso. Abra mão do seu pecado, mas não da Santa Ceia. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos a Ti essa partícula de pão, que representa o corpo do nosso Senhor, que foi moído na cruz do Calvário por amor a nós. Pai amado, nós Te louvamos, ó Deus, porque não há maior demonstração de amor do que essa, que o Senhor nos deu o Seu Filho unigênito, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai querido, o Rei da Glória, em nome de Jesus eu consagro essa partícula de pão, representando o corpo do nosso Senhor e Salvador, e peço a Deus, que se houver alguém enfermo entre nós, ao participar da Santa Ceia sejam curados, porque a promessa de Isaías também se faz presente, Senhor, porque, meu Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o profeta, e sobre suas pisaduras nós somos curados.
Senhor, em nome de Jesus, declaro consagrada essa partícula de pão, representando o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós também consagramos este suco de uva, porque ele representa, Senhor, nesta manhã, o teu sangue que foi vertido lá na cruz. Para Deus, perdão dos nossos pecados, o Senhor fez este sacrifício. E, ó Deus, nesta manhã nós estamos aqui. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Nos arrependemos de falatórios, de palavras que não foram faladas para edificar, que não foram faladas para glorificar o Senhor. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados pelo teu sangue, Senhor. E ao tomarmos, Senhor, esta ceia, que, ó Deus, a nossa comunhão e a nossa aliança seja restaurada com o Senhor. E as nossas atitudes sejam, Senhor Deus, atitudes de vidas que te honram e que te amam, Pai. E por isso, nesta manhã, nós celebramos a ceia do Senhor e consagramos a ti, Senhor amado, este suco que representa o teu sangue, que foi vertido em favor das nossas vidas, para perdoar-nos, Pai. Então, em nome de Jesus, fica consagrado e haja restauração em nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus deu para nós o dom de línguas, Ele falou assim, ó, porque se eu tiver o domínio da língua do ser humano, Ele domina todo o nosso ser. Porque é o que Tiago diz, que a nossa língua domina o nosso ser. Então, em nome de Jesus, hoje, ponha no seu coração essa palavra e fale para o seu irmão, eu vou ter uma língua abençoada daqui para frente, amém? Fala para ele. E eu vou procurar melhorar minha língua também. Minha língua vai melhorar bastante, se Deus quiser. Quando nós vamos fazer aqui, vamos estar orando e consagrando as nossas vidas ao Senhor. Então, quando você participar da Santa Ceia, se ajoelha, fala com Ele. Fala, Deus, eu vou lutar. Porque todo mundo sabe que eu sou fofoqueiro lá da empresa, fofoqueira da empresa. Eu tenho essa fama na minha família, eu sou leve trás, essa é a minha fama, essa é a minha história. Então, em nome de Jesus, eu vou parar com isso daí. Eu sou aquele que aumenta, quando eu conto as coisas, eu aumento demais. Então, hoje é dia da gente chegar e falar, Deus, eu quero ser guiado